Olá, internautas S News. Hoje nós vamos debater um assunto muito emergencial: a necessidade de um lockdown na cidade para frear o avanço do coronavírus. E quem está defendendo essa iniciativa emergencial é o Fórum em Defesa da Vida de Sorocaba, que é composto aí por 60 entidades dos mais diferentes setores. E nós vamos conversar com Regina Cardoso da Silva, ela que é professora, integrante do Fórum, enfermeira especializada em saúde coletiva, mestre em comunicação e cultura, e vai agora realmente aprofundar como é que funciona o fórum, a importância do fórum junto às outras forças vivas da cidade, mas principalmente como elemento catalisador de que chegou o momento de uma parada geral do comércio em Sorocaba. É isso mesmo? Boa tarde, professora Regina. Boa tarde, Reinaldo. Eu quero agradecer esta oportunidade, né, que você está nos dando de divulgar o trabalho do Fórum pela Vida, né? Porque é uma questão muito importante que, neste momento triste que a gente vive da pandemia no Brasil e em Sorocaba, que a gente tem alguns outros canais, né, para estar dizendo o que estão pensando as pessoas, os movimentos sociais acerca dessa situação que a gente vive. O Fórum em Defesa da Vida ele foi criado em abril do ano passado e ele surge exatamente com essa finalidade de contribuir, né, em relação à pandemia do coronavírus, que é essa pandemia que veio trazer grandes problemas, né, para o mundo, para o Brasil e para nós aqui também. E a gente, nesse momento, buscou, através de um documento, reunir entidades, e, como você disse, nós temos aí conselhos, sindicatos, movimentos sociais, universidades, grupos universitários, todos participando com a gente. E a nossa preocupação é sempre em relação às melhores estratégias de enfrentamento à pandemia, buscando diminuir o seu avanço, né? A gente entende que isso deve ser feito, mas também sempre com base na ciência e nos princípios da saúde coletiva, né? E aí valorizando as políticas públicas já existentes no SUS, né? Esse sistema único de saúde que nós temos, considerado internacionalmente como um dos melhores sistemas, e que sem ele, com certeza, hoje nós estaríamos numa condição ainda muito pior nessa pandemia, né? Em que pese a falta de recursos do SUS, que é uma constante no nosso país, apesar da importância que ele tem, ainda assim, né, ele segue aí firme na defesa da saúde para todos, né? E quando eu falo em saúde para todos, é pensando que está na nossa Constituição, né? Que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E pensar na saúde de uma forma mais ampliada, não só pensar na saúde como presença de serviços de assistência médica, né? A saúde é muito mais ampla, ela envolve vários setores, ela envolve alimentação, ela envolve habitação, ela envolve lazer, meio ambiente, né? Todas essas questões elas vão influenciar na vida para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor e diretamente isso vai interferir na saúde delas. E nessa medida, o Estado, então, com esse dever, ele deve, né, junto com a comunidade, com a sociedade, estar bastante atento a esse momento que a gente está vivendo e ter muita responsabilidade, tanto nós da sociedade como os governos de maneira geral, né? E nós então entendemos que a sociedade precisa se comprometer com todas as formas de prevenção, né? Uma das melhores formas de enfrentamento à Covid é a questão do uso da máscara, da lavagem das mãos, do uso do álcool gel quando não for possível a lavagem das mãos, e praticar o distanciamento social. Quer dizer, com essas pequenas coisas, né,
a gente pode diminuir aí a circulação do vírus. Mas, e por parte do Estado, né, nas 3 esferas de governo, acho que é sempre legal a gente estar aqui relembrando a importância das 3 esferas trabalharem de forma integrada e com um objetivo comum, que é o enfrentamento da pandemia. Só Né? que Porque isso se não for está acontecendo, isso que é um que é problema o que não sério, está né? acontecendo e que é o que está levando a gente a essa situação de caos na saúde, né? Nós, infelizmente, não conseguimos, o governo federal não conseguiu, né, cumprir este papel de ser o coordenador da pandemia, né? E, ao longo da pandemia, fez trocas de ministros da saúde, foi uma coisa, assim, bastante caótica, né? Caótico o processo. Mas esse governo, além de também seguir essas medidas de prevenção e coordenar as ações de combate à pandemia de forma integrada, ele também precisa e deve definir algumas políticas que garantam as condições para que as pessoas permaneçam no isolamento social. Então, o trabalhador que depende do seu salário e ele precisa trabalhar, ele não vai ficar em casa, né? Ele precisa sair para o trabalho. E, ao sair para o trabalho, é preciso que ele encontre transporte em condições, não transporte lotado, né? É preciso que ele encontre condições para manter a sua família segura e ele próprio, né? E, na medida que você precisa de um isolamento social, de uma restrição maior, é preciso garantir condições materiais para que as pessoas possam ficar em casa. Não é? E aí a gente entra na questão do auxílio emergencial, que é outro problema que a gente vive hoje, né? E que por algum tempo ele aconteceu, mas que hoje, apesar dessa situação grave que a gente está vivendo, a gente tem milhares de pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade alta e aguardando um possível auxílio emergencial para o mês de abril, né? Em valores menores daqueles que foram aplicados no ano passado, que a gente sabe que é uma coisa, nos dias que a gente vive de inflação e desemprego, uma coisa irrisória, né? Então, acho que, nessa medida, o governo precisa lembrar disso. E outra questão é o amparo às pequenas e médias empresas. Então, porque quando a gente fala de abrir ou fechar o comércio, a gente está falando de quem tem mais estrutura consegue se manter. É claro que é uma realidade hoje, as vendas por internet e tudo mais, mas o pequeno trabalhador, o pequeno empresário, ele demora um pouco a ter essa estrutura, né? Então, a importância de que ele tenha aí um amparo por parte dos estados, do governo, da federação, né? No sentido de proteger os empregos e os salários das pessoas. Então, acho que cabe ao Estado essas questões e definir essas políticas e deixar claras as políticas e as medidas de saúde mais necessárias e tomar as medidas restritivas na medida que a situação vai piorando para fazer o distanciamento acontecer, diminuir a circulação das pessoas, porque a circulação do vírus, essa doença, ela precisa da circulação de pessoas para acontecer. Agora, E aí, inclusive, professora, só interrompendo seu raciocínio, mas dentro dessa visão sua, o lockdown em Sorocaba também seria uma forma de... vamos imaginar que ele acontece e aí ele dura 15 dias. Nesse período, a gente evita para o mês seguinte, vamos assim dizer, uma sobrecarga maior do sistema e até dos próprios profissionais que estão trabalhando na linha de frente. A senhora também, então, como enfermeira de carreira, com a sua experiência na área médica, até porque os profissionais da saúde, médicos e enfermeiros, logo, logo, não vai ter mais gente para trabalhar, para atender, porque eles estão totalmente saturados, né? exatamente. A gente vive um momento dramático, né? Os profissionais de saúde que estão na linha de frente, não é o meu caso hoje, né? Eu fui enfermeira no Serviço Público Municipal por alguns anos, mas hoje eu não estou mais na linha de frente, mas as pessoas que estão na linha de frente, elas estão chegando à exaustão,
No Brasil, eu estava dizendo, inclusive, na reunião que a comissão parlamentar, aí, coordenada pela vereadora Yara, fez, que no Brasil nós já perdemos mais de 3 mil enfermeiros. 3 mil enfermeiros fazem parte desses 300 mil óbitos do país. Um número grande de médicos, auxiliares e técnicos de enfermagem também. Aqui em Sorocaba também nós já tivemos perdas de muitos profissionais. Eu não sei te dizer hoje este número correto, mas nós perdemos aqueles que eu conhecia e fiquei sabendo mais de perto, e aqueles que foram sendo divulgados por aí, né? A gente conhece. E aqueles que se mantêm, tem muitos afastados por doença, então o serviço público hoje também tem uma falta de RH importante, porque o tempo todo você tem pessoas em afastamento por conta da doença, né? E a gente tem, ao mesmo tempo, né, quando a gente recebe nos grupos que eu participo, praticamente toda semana eu recebo solicitações de contratação de pessoal, porque aí, como eu tenho contato com as universidades e tudo mais, as pessoas mandam. Então, a gente tem aí um mercado aberto e poucos profissionais para esse mercado. Essa é a razão de o lockdown ser a estratégia que se contrapõe ao aumento do número de leitos. Uhum. Porque para este momento da pandemia que a gente vive, aumentar o número de leitos é uma necessidade para não deixar as pessoas sem assistência. Entretanto, isso tem um final, né? Porque para você abrir leito, você precisa de ter profissional, você precisa ter medicamento. A gente vive um momento de começar a ter falta de medicamentos para intubação e para outras questões importantes da Covid. A gente também precisa ter oxigênio. Nós já tivemos no Amazonas aquela situação caótica E já de pode pessoas começar a morrerem faltar no estado por de São falta de Paulo também. oxigênio, não é? E nós não podemos chegar a essa situação nem em São Paulo e nem na nossa cidade, não é? E então o lockdown, e as pessoas não gostam nem muito de falar nesse nome, né? Mas é preciso ter coragem em enfrentar essa situação. Porque o que o lockdown faz? Com o fechamento do mercado, enfim, o fechamento de tudo, né? Então, você consegue ir deixando os serviços essenciais abertos, mas com um período definido, com outras definições que, na última semana, o prefeito até tem procurado fazer, ou novas restrições, né? Mas é preciso fazer um fechamento geral, pelo menos por 15 dias. Porque se as indústrias não param, o trabalhador não vai faltar ao trabalho, porque ninguém quer perder o emprego, não é? Uhum. Se o comércio está aberto e as pessoas estão lá trabalhando, elas também vão, e elas vão circular nos ônibus e assim por diante, né? Então, o lockdown é a estratégia, ela não é para sempre, acho que essa é a questão importante. A gente está há muito tempo, tanto em São Paulo como em Sorocaba, fazendo essa movimentação de para um pouco, volta um pouco, para um pouco. Isso é terrível. Que a gente abre e fecha. Quando abre, todo mundo vai para o centro, né? A gente tem aí de fundo de paisagem de fundo sul aí A Boulevard Braguinha a vazia, Boulevard né? Braguinha, né? E nós vimos muitas fotos nos jornais da cidade dessa Boulevard Braguinha repleta de pessoas, muitas sem máscara, não é? E isso foi se repetindo, e com isso a gente foi tendo um crescimento da curva importante, né? Inclusive, o fórum, vocês reivindicam um assento agora no comitê municipal aqui da cidade. Eu queria que você abordasse essa questão. E como que o Fórum em Defesa da Vida começa a trabalhar junto aí ao prefeito Rodrigo Manga para convencê-lo desse lockdown? Então, na verdade, na administração passada, nós, assim que criamos o fórum, a gente reivindicou assento no comitê da prefeitura, e isso foi viabilizado, né? A primeira pessoa que foi representante fui eu, depois eu tive um problema de saúde, tive Covid, então fui substituída por um colega que é do Sim Saúde, e também pelo professor André, que é da UFSCar,
eles é que fizeram a minha substituição. E a gente buscou contribuir de várias formas, né? Não se trata de você entrar no comitê para você questionar a prefeitura o tempo todo, mas significa de você entrar para contribuir com o conhecimento da ciência, com a realidade que as pessoas estão vivendo nos seus locais de trabalho, e até de outras formas, né? Porque, assim, desde a criação dos primeiros comitês, a ideia dos comitês era exatamente essa, de você, no nível municipal, no nível estadual, no nível nacional, você, para além dos profissionais que atuam na saúde, do pessoal de gestão, você também contar com representantes da sociedade e das universidades para que as medidas pudessem ser as melhores possíveis e também para você ter mais gente integrada e fazendo parte da disseminação das informações, né? Eu acho que, nesse sentido, a audiência que foi feita na Câmara na semana passada, ela teve um papel muito importante nesse sentido, porque os vereadores fizeram convite a vários setores da sociedade, a gente tinha lá os sindicatos de trabalhadores, a gente tinha o sindicato de trabalhadores da saúde, pessoal da associação comercial, né? Pessoal da indústria também presente, sindicato dos médicos também presente, nós do fórum também fomos convidados, nos preparando para ir lá dar a nossa contribuição. A promotora da cidade também participou, né? E o que a gente observou nessa reunião, e a Secretaria da Saúde também esteve representada nessa reunião. O que nós observamos é que houve uma confluência dos participantes para a ideia do lockdown, porque, de fato, essa é a melhor possibilidade que a gente tem hoje para enfrentar esse caos na saúde, né? E assim, entretanto, ao final, no momento de apresentação da secretaria, a vereadora Iara questionando, né? Colocou para o secretário da Saúde desse consenso que estava havendo em torno da necessidade do lockdown na cidade, e o que ele pontuou é que o prefeito, naquele momento, estava tendo várias reuniões para pensar em novas restrições, que era uma coisa real, aconteceu mesmo, essa coisa do fechamento das entradas da cidade, a diminuição do funcionamento dos horários de postos e assim por diante, né? E que a Secretaria da Saúde, ao lado da Vigilância Epidemiológica, iria acompanhando a situação para ir tomando medidas mais restritivas na medida que as coisas, de acordo com a maneira como as coisas caminhassem. Mas de lá até aqui, nada melhorou, e não vai melhorar. Essa é a questão central. Por mais que haja uma boa intenção nesse sentido do prefeito, Sim, evidente, mas a questão é populacional, né? Isso, a prefeitura esteja se organizando, esteja criando leitos, fez mais uma estratégia agora de criar unidades básicas sentinela, né? Então, algumas unidades vão só atender pacientes com sintomas leves de Covid, só os sintomas graves vão para as UPHs, para diminuir o volume de pessoas, e as demais unidades vão atender a demanda de crianças, mulheres, adultos. São medidas importantes, mas não são só elas, né? Não são só elas, porque não vai dar conta da gente ter uma melhora na situação dos números, não é dos números, é do número de pessoas que adoecem, do número de pessoas que morrem, né? Podemos correr o risco, professora, de se essa, pela sua análise, né? Desde março, quando começou o primeiro caso até agora, já chegamos a 1.000 mortes e já ultrapassamos 39 mil infectados. Se continuar essa escala ascendente, a gente pode ver casos aqui em Sorocaba, como aconteceram em diversas regiões do mundo, pessoas morrendo até na própria casa. Olha, eu via de regra, procuro ser otimista, na pior das hipóteses, né? Mas
Eu penso que as autoridades precisam ter bastante pulso, né, no sentido de enfrentar esta questão do lockdown como forma de minimamente reduzir, né? A gente não está conseguindo reduzir. Nós não tínhamos pessoas em fila de espera no município de Sorocaba, mas hoje nós temos, né? A informação que eu tenho hoje, que foi dada pela própria prefeitura, é de que hoje nós temos 152 pacientes na lista de espera para vaga, sendo 57 em enfermaria e 95 em UTI. Não são 3, 4, 5, são 152. Sabe? Então, diante de situações como essa, quer dizer, prolongar, antecipar os feriados é uma medida, porque daí as pessoas vão ficar em casa, mas não é suficiente. Né? Eu preciso antecipar os feriados, eu preciso definir o horário dos supermercados, eu posso fechar os supermercados nos finais de semana, né? Eu posso fechar os supermercados mais cedo, não é isso? Porque sem fazer esse fechamento, nós não vamos conseguir diminuir, porque é matemático isso, né? Porque a curva sobe de maneira, o número de casos sobe de maneira exponencial. Então, quando você para a circulação de pessoas, então você interfere nessa curva, porque aí o vírus para de ficar circulando e aí infectando novas pessoas. Então, às vezes, essa coisa de você parar, por exemplo, agora seria uma ótima oportunidade. Esta é a oportunidade. Se eu antecipo o feriado, junto com a antecipação, eu coloco o lockdown. Aí eu consigo frear um pouco essa situação que a gente está vivendo, que é de caos na saúde. Não dá mais para a gente dizer que nós estamos tendo o caos na saúde, não é só em Sorocaba. E a gente já tem exemplos de lugares onde isso funcionou bem. Araraquara teve a coragem de implementar o lockdown e eles diminuíram a curva de forma bastante substantiva, né? Então, e não é só Araraquara, né? A gente tem aqui, ó, eu coloquei aqui as cidades: Araraquara, São José do Rio Preto, e agora, nesta semana, Laranjal Paulista também, que é da nossa região. Ela também introduziu o lockdown, né? Então, é uma alternativa importante, é uma alternativa sábia do ponto de vista de enfrentar o vírus e de dar, inclusive, mais segurança para os pacientes. Inclusive, o Fórum também está defendendo testes de Covid para todas as pessoas o mais rápido possível. Nós estamos defendendo também mais testagem na cidade, porque quando você tem mais testagem, por exemplo, você testa positivo para Covid e na sua casa você convive com mais, sei lá, 4 pessoas, tá? Então, nesse caso, se todas essas pessoas forem testadas, por exemplo, né? Então, a gente consegue muito mais precocemente, né, identificar e provavelmente essas pessoas não vão precisar de internação, não é? Eu não precisei de internação, eu fiquei na minha casa, fechadinha, por 14 dias, e deu tudo certo. Não usei hospital, não usei ambulatório, nada, né? Só você teve sintomas ou não? Identificou, tive sintomas, né? A minha filha também teve Covid, então, assim, essa é a outra questão. Hoje a gente tem Covid em todas as faixas etárias. E esta mudança que a gente tem a partir dessas mutações do vírus que foram ocorrendo ao longo do tempo em outros estados, mas que já está aqui entre nós, não é? Então, é isso. Então, nós defendemos aí mais testes, né, para as pessoas, para todos. A gente define, olha, a gente tem uma linha de propostas que é a seguinte: primeiro, essa a gente quer participar e já encaminhamos ofício para a Secretaria da Saúde, pedindo a nossa participação no comitê. Vacina já, né? Vacina com bastante agilidade. A vacina parece que agora a gente está caminhando numa velocidade maior, né?
não só em Sorocaba, mas também no estado e no Brasil, a gente já conseguiu melhorar aí, já vacinamos ontem, quase chegamos a 1 milhão de pessoas, chegamos a 800 mil pessoas vacinadas, e parece que a proposta é chegar a 1 milhão, porque a vacina vai ajudar muito, né? Primeiro porque ela dá a proteção individual, já tem vários estudos comprovando que as pessoas que já receberam as 2 doses não foram afetadas, né, pelo coronavírus. Então, a gente tem primeiramente, essa proteção individual, e daí a importância dos grupos de risco serem os primeiros vacinados, né? E segundo, quanto mais rapidamente o maior número de pessoas estiver vacinada, a gente vai melhorando a nossa transmissibilidade, né? Então, isso favorece. O auxílio emergencial, nós também defendemos, e defendemos o auxílio emergencial de R$ 600, não de 200, 175. Desculpa. Então, o auxílio emergencial de R$ 600. A gente também defende ampliar a divulgação da importância do uso de máscara, lavagem das mãos e do distanciamento social, porque essa é uma questão que nós falhamos em Sorocaba. Nós fizemos pouco trabalho educativo. E o trabalho educativo ele é fundamental, e no nosso caso do Brasil, a gente não teve bons exemplos em relação a isso. Então, o nosso presidente. Caberia o município reforçar isso aqui, né? O nosso presidente é negacionista, ele esteve em vários momentos, em várias solenidades, sem máscara, né? Ele chamou a Covid de uma gripezinha, então isso gera na cabeça das pessoas uma confusão. E depois o que acontece é que a gente vê muitos, às vezes até profissionais de saúde, dizendo que a culpa é da população, que não fica em casa, que não usa máscara. Mas como é que fica a cabeça da população que ouve algumas pessoas dizendo que é para usar máscara, lavar as mãos, manter o distanciamento, e outro grupo de pessoas que tem liderança importante dizerem: não, isso é uma gripezinha, vamos parar de mimimi, sabe? Até quando vamos ficar? Não dá, né? Não dá, as pessoas ficam, de fato, e aí não é culpa só das pessoas, e a gente tem que enfrentar essa situação também com atividade educativa com as pessoas, conversando com as pessoas, né? Colocando, que é uma coisa que está acontecendo agora, você é jornalista, sabe que nas redes sociais tem ampliado o número de grandes lideranças médicas da sociedade, da educação, falando da importância de ficar em casa, de usar máscara, de lavar as mãos, que é uma coisa que a gente precisaria ter começado lá no 24 de março de 2020, né? Então, a gente tem 1 ano de atraso para correr aí atrás do prejuízo. Então, inclusive, nós vamos, através das nossas redes sociais, divulgar muito desse material educativo de esclarecimento real para a população e baseado na ciência, né? Outra coisa também, nós defendemos o apoio às pequenas e médias empresas para garantir, então, a proteção do trabalho das pessoas, né? Proteção ao trabalho e ao salário, porque o desemprego já está, né, lá no alto. E a gente defende o lockdown, que nós já conversamos bastante sobre ele aqui, não é? E então nós estamos nesse momento nos baseando em 3 pilares para o nosso trabalho, né? O primeiro pilar é esse pilar da divulgação, né, da informação com qualidade para a população. A gente está, inclusive, preparando vários materiais com essa finalidade. A segunda é a questão da solidariedade. Neste momento que a gente vive, solidariedade é uma necessidade, né? Nós temos muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, muitas mesmo, né? A gente, principalmente, assim, mulheres da periferia, das favelas, mães solo, sem trabalho, né? Muitas mulheres que trabalhavam como domésticas, diaristas, perderam seus trabalhos, né?
Então, hoje a gente vive um momento de solidariedade, porque não dá para não ter. Então, a gente está fazendo uma associação, uma integração com o Banco de Alimentos de Sorocaba. A gente está fazendo também deixa eu pegar o nome aqui, que eu esqueci agora, mas é o Banco de Alimentos de Sorocaba, a CUFA Sorocaba, que a gente já tem trabalhado junto também no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que eu participo. E daqui a pouco eu te falo a terceira entidade, que eu não estou lembrando o nome agora, estou procurando aqui para dizer para você. Correto. Mas, então, são esses 3 pilares, né? O da divulgação, o da solidariedade e o terceiro, que é da denúncia, né? Da denúncia das situações, das denúncias, inclusive, de excesso de pessoas, de contribuir nessa questão da fiscalização, mas também de denúncia de atos que não são compatíveis com a ciência, né? Então, a gente também, se a gente está aliado à ciência, a gente não pode, por exemplo, defender kit Covid, a gente não defende isso, a gente é contrário a isso. O fórum é contra o tratamento precoce. Não é uma questão que o fórum é contra, né? Toda a sociedade científica hoje deixa claro que, além de não prevenir a Covid, ele também tem efeitos colaterais importantes, que tem mais matado pessoas que outra coisa, né? Pessoas que têm usado o medicamento de forma indevida. Hoje mesmo eu li na internet uma médica dizendo de como ela tem se estressado, porque as pessoas vão ao serviço, querem que seja prescrito, e quando ela fala que não deve utilizar, porque não tem benefício, que inclusive ele devia estar em casa, porque se ele é suspeito de Covid, ele está contaminando as pessoas se estressam com ela, né? E apesar de a Sociedade Médica Brasileira já ter dito, da AMB já ter emitido documentos e tudo mais, a gente ainda tem essa realidade acontecendo, né? Mas a gente é favorável a todas as medidas que sejam baseadas na ciência. Nenhuma delas que não é aceita, a gente não aprova, não é favorável, e a gente está atento a elas, né? E não é atento no sentido de né, da palavra criticar este ou aquele, é atento no sentido de defender a vida das pessoas com qualidade. Quando a gente diz que o lockdown é uma necessidade ao lado, né, que não basta apenas a criação de leitos, mas que o lockdown é necessário para diminuir a circulação do vírus, é porque outra preocupação é garantir a qualidade da assistência. A gente já está à beira de não garantir boa qualidade e segurança para o paciente internado. Então, é preciso olhar para isso. Acho que isso é que precisa, os dirigentes públicos, eles precisam pensar nessa questão, né? Você estava falando de números, se você me permitir, vou falar aqui uns números que eu levantei. A gente teve o primeiro caso de Covid em Sorocaba no dia 24 de março de 2020, que foi detectado. E quando foi em 21 de março, 21 de maio, nós já tínhamos 577 casos e 33 óbitos, né? Em dezembro de 2020, nós fechamos o ano com 26.444 casos e 572 óbitos, né? E hoje a gente está nesse número explosivo que todo mundo já conhece, né? Um ano depois, de 41.658 casos e 1.008 óbitos, data de ontem, que hoje a gente ainda não tem a informação. Há 2 dias eram 39 mil, 2, 3 dias. Exatamente. Então, a velocidade de crescimento, ela vem aumentando consideravelmente todos os dias, né? São Paulo teve o pior dia ontem, incluindo todos os municípios aí da nossa região.
Então, o momento é muito sério e é necessário muita coragem, né? Muito respeito pela vida e muito trabalho integrado entre as lideranças da sociedade e a prefeitura, a Secretaria da Saúde, no sentido não de se contrapor, mas de se integrar para fazer a melhor política, o melhor enfrentamento possível, né? Visando aí dar mais segurança e para as pessoas da nossa cidade. É isso que nós do Fórum pensamos e defendemos, né? Tá aí, então, você pode saber como pensa, né, uma das integrantes aí do Fórum em Defesa da Vida, a professora Regina Cardoso da Silva, ela que é enfermeira especializada em saúde coletiva, mestre em comunicação e cultura, fazendo aí um balanço dessa trajetória desde o início da pandemia e o Fórum reforçando a defesa do Fórum pelo lockdown em Sorocaba durante 15 dias. Sua mensagem final, professora? Olha, minha mensagem final, primeira, é para os familiares que perderam seus entes queridos, né? Esse número que eu acabei de falar de mortes, são pessoas, né? São pessoas que fazem parte de famílias e a gente sabe o quanto dói perder alguém que você ama e com quem você convive, né? E então acho que a primeira coisa é a minha solidariedade, o meu abraço a esses familiares, né? A segunda mensagem que eu trago é essa, né, de que neste momento que a gente vive, aliás, nesse momento que a gente vive em Sorocaba, em São Paulo e no Brasil, a solidariedade é necessário que ela se faça presente, né, que a gente olhe menos para o nosso próprio umbigo e passe a olhar ao nosso redor e tenha a disponibilidade de ouvir o outro, de ajudar o outro, né, no que a gente puder. E para além da solidariedade, uma integração, né, da sociedade com o poder público, no sentido de fazer o melhor, né? E a última mensagem é para toda a população, né, que nós precisamos, neste momento, ficar em casa sempre que nós pudermos, né? Sempre que nós pudermos. E quando a gente não puder, a gente precisa sair de máscara, usar essa máscara corretamente, né? Ela é uma forma de proteção essencial se ela estiver cobrindo o nosso nariz e cobrindo a nossa boca. Usar a máscara no pescoço, no queixo, não vai resolver, no braço, não vai resolver. É preciso que ela esteja bem colocada, né? Nós sabemos que essas novas mutações do vírus aí exigem da gente um cuidado maior, então essas máscaras de pano, hoje, em algumas situações, elas não nos protegem tanto, então é necessário que você use dupla máscara, ou quem puder fazer uso da máscara cirúrgica, usar a máscara cirúrgica e a máscara de pano para melhorar Está sendo um recurso que chega até 90% de produção, né? Que aí, nessa medida, chega a mais de 90% a proteção. E lavar as mãos, né, que é um ato simples, mas que ao longo dos anos parece que foi na correria do dia a dia, foi saindo da nossa vida, né? Então parece que a gente só lava a mão na hora de comer, uma coisa assim, né? Lava a mão na hora de comer e aí o resto do dia a gente toca, né? E as nossas mãos são assim um veículo de transmissão importantíssimo, né? Então lavar as mãos muitas vezes, ter cuidado na sua casa com a limpeza da casa, com o uso do álcool 70, né? Ter cuidado com maçanetas, com maçanetas, o que mais que eu queria falar? Elevadores, né? Que todo mundo passa, põe a mão, empurra. Então, assim, saiu do elevador. A maioria dos elevadores hoje tem um álcool em gel, né? E às vezes as pessoas nem sabem, mas usem, porque a gente se contamina nessas superfícies e leva depois a mão no nariz, a mão na boca e se contamina. Então, acho que nesse momento nós precisamos uns cuidar dos outros, né? E precisamos que o poder público assuma também conosco a responsabilidade
de cuidar de toda a cidade da melhor maneira possível.